Fala, minha diretoria, tudo tranquilo? Boa tarde para vocês. Bom, eu quero falar, evidentemente, do caso Neymar, né? Do que está acontecendo aí, mais uma acusação aí envolvendo o Neymar. É a segunda, a primeira foi comprovado que o Neymar não tinha nada a ver com isso, foi uma farsa. E, portanto, usar isso como, de novo, o Neymar está sendo... não é justo, né? Porque na primeira o Neymar foi vítima. Então é uma segunda vez que o Neymar tem uma acusação, mas a primeira deve ser credibilizada a ele e não contra ele. Né? Então já começo dizendo que o conceito que é dado por muito jornalista e por muita gente da mídia de que, de novo o Neymar, o de novo neste caso não deve ser colocado contra ele. Né? Deve ser colocado que talvez, mais uma vez, o Neymar esteja sendo vítima. Por que não? Né? Pode ser vítima, como pode ser o assediador, como a mulher da Nike disse lá numa entrevista para um jornal aí. Jornal gringo, eu não me lembro nem o nome. A questão nesse ponto é o seguinte, cara. Eu falei um pouco disso ontem em relação ao Ximenes, só que isso são patamares diferentes. O Ximenes noticiaram que ele era torcedor do Galo para prejudicar a ida dele para o Cruzeiro, o que é uma idiotice. Mas a idiotice, cara, ela tem um limite, ela vai até a página 2 e morre. Quando você acusa alguém de assédio, de estupro, de racismo, de homofobia, enfim, quando você rotula a pessoa com coisas ligadas a crimes, você está passando um pouco do ponto. Um pouco não, você está passando pra caralho do ponto. Então, o que se vê na mídia hoje é uma série de jornalistas e pessoas midiáticas, com microfone, com público, tocando nesse assunto como simplesmente houvesse uma certeza ou alguma tendência ao Neymar estar errado. Né? Não há nenhuma evidência de que o Neymar esteja errado, é apenas uma pessoa dizendo o que ela quer, né? E o Neymar dizendo que não. Então nós temos duas palavras, uma delas de alguém que a gente conhece e que nunca teve nada contra ele para que a gente duvidasse. A outra pessoa a gente não sabe nem quem é. Então a gente não deve, primeiro, tomar partido nenhum, nem a favor de dizer que o Neymar não fez, muito menos acusar o Neymar de um crime. Pior do que acusar ou defender é você insinuar, porque a insinuação é a arma do covarde, é o cara que ele não tem nem o pau para botar ali para bancar e ele também não tem a ética de esperar. Então ele vai lá e ele insinua aquilo que ele acha e coloca aquilo como uma verdade nas entrelinhas para que isso não gere um processo. Eu não gosto disso, eu odeio isso. Eu odeio a ideia de que a vida pessoal das pessoas seja discutida. Eu já disse isso aqui em outro vídeo, eu odeio o que fazem com o Whindersson, eu odeio o que fazem com o Vitão, com a Luísa Sonza, eu odeio isso, eu acho isso um absurdo. Tá? Eu acho que nem você mesmo tem total controle sobre sua vida pessoal, nem você mesmo sabe todas as verdades à sua volta, a sua versão dos fatos é diferente da versão da sua mulher, diferente da versão da sua mãe, da sua irmã, e portanto não é a imprensa que vai determinar uma versão, só que infelizmente a versão que vai para a imprensa se torna a versão oficial para o resto das pessoas, e o resto das pessoas não tem que participar da sua vida pessoal. Isso envolve mais do que vida pessoal, isso envolve um crime, isso envolve a reputação de um jogador, de um profissional, de um pai, né, de um filho, de um irmão. Então eu acho que vocês deviam ter um pouco mais de vergonha na cara, vocês jornalistas, filhos da puta, que muitos de vocês estão fazendo isso com o Neymar desde quando ele declarou apoio ao Aécio Neves e em seguida declarou apoio... declarou que não votaria no PT, o lado dele é que o Neymar não vota no PT. E a partir desse ponto, se muita coisa mudou na relação com o Neymar, talvez vocês não tenham notado, mas pode puxar o histórico aí, vocês vão ver que a partir desse momento muita coisa mudou, né? O que o Juca Kfouri fez hoje é vergonhoso, é absolutamente vergonhoso. É o retrato fiel de onde se encontra a imprensa esportiva no Brasil hoje. Fazendo militância, tentando colocar política onde não tem e tentando separar pessoas. Né? Tipo, eu prefiro que o Renato não vá para o Corinthians porque ele votou no Bolsonaro. Eu acho que o Neymar, o Juca Kfouri hoje escreveu uma coluna dizendo que o Neymar se parece com o genocida. Então, na mesma coluna ele comete o crime de acusar alguém de genocídio e comparar um jogador de futebol que sequer está condenado absolutamente nada a um genocida e fazer disso uma relação política. Olha onde chega o nível intelectual da imprensa brasileira para manipular você que está aí do outro lado, né, para que você ache que existe um lado certo e errado e isso está atrelado à política. Tudo isso que está sendo feito pela imprensa hoje é uma forma muito simples e escrota de dizer para você, nas entrelinhas, através do esporte ou através de qualquer outra coisa, que é o seguinte: existe o certo, que é pensar como nós jornalistas, e existe o errado, que é não pensar como nós jornalistas.
Então, se você eventualmente discorda de todas as bandeiras defendidas politicamente pela maior parte da imprensa, e eu garanto a vocês que 90% ou mais da imprensa são de bandeiras ideológicas de esquerda, e isso é um direito deles, o direito só não está em levar isso para o microfone na hora de passar uma informação, você está errado, tá? Você está do lado errado. Então, é isso que eles querem passar para vocês, e eles vão usar o esporte, a vida pessoal dos outros, sem critério nenhum, até atingir o objetivo que é transformar o Brasil num pensamento que é o que condiz com o que eles pensam. Então, a brincadeira é essa, eu pego meu microfone e eu induzo você a pensar como eu, transformando as notícias e dando as notícias no tom que me convém. Isso é de uma canalice sem tamanho, isso é um desrespeito com o ser humano, isso é um desrespeito com o profissional. Vocês que estão fazendo isso, vocês, colegas de imprensa que estão insinuando ou colocando isso dessa forma, vocês deviam ter um pingo de vergonha na cara de vocês. Vocês deviam saber que qualquer pessoa pode simplesmente entrar aqui agora numa delegacia online e fazer uma denúncia de assédio. Eu posso fazer isso contra qualquer um de vocês. E isso não é verdade. E aí? Como é que vocês reagem a isso? Vocês são da turma que defendem um condenado e que contestam o não condenado. E que praticamente metem o dedo na cara e acusam alguém que não foi a julgamento. E vão lá e quando alguém de vocês é julgado, vocês discordam do julgamento e defendem o que a justiça, nesse caso, não foi legal. Então, para vocês não existe justiça. O tribunal de vocês são vocês mesmos. Vocês fizeram uma faculdade de jornalismo, que é a mesma que eu fiz, e se formaram em Direito, Medicina, com especialização em Infectologia. Que porra é essa? Que putaria é essa? Vocês acham que vocês podem julgar um caso desse aqui? Você sabia que o Neymar tem mãe? Você sabe quando o cara lê uma notícia? Você sabia que o Dudu tem mãe? Dudu do Palmeiras? Que foi massacrado por um monte de feminista precipitada aí na imprensa, que não teve o culhão de aparecer para fazer a porra de um vídeo, aparecer na televisão, no mesmo canal, no mesmo horário, e falar, gente, eu queria me desculpar pelas coisas que eu disse, pela maneira que eu tratei o Dudu, porque foi inocentado e tal. Por que vocês não têm culhão de fazer isso? Por que vocês não têm a hombridade, o caráter de fazer um negócio desse? Por que dói tanto? Como é que fica a mãe do Neymar quando abre a porra de um site ou de um jornal e lê que o filho dele estuprou alguém, machucou alguém, assediou alguém? Como é que fica? A família do Dudu quando lê essa porra. Vocês acham que vocês estão escrevendo pra quem? Só entre vocês, numa rodinha de bar? Vocês acham que Eu sei que jornalista lê jornalista e que a patotinha é sempre levada, os empregos estão ali, né? Você forma a tua bolinha, fecha com teus peixinhos e vai levando pra todas as emissoras que você vai. Só que o jornalismo tá indo pra um lado independente, tá? O jornalismo tá indo pra um lado em que as pessoas seguem jornalistas e não mais emissoras. E, portanto, amanhã ou depois, quando vocês precisarem da credibilidade de vocês, não vai ser o coleguinha de vocês que vai levar vocês para uma emissora ou vai levar vocês para um emprego novo. O que vai levar vocês adiante é a credibilidade. É aquilo que vocês responderam durante a vida toda de vocês através do microfone. Aquilo que vocês representaram, o que vocês fizeram, quando vocês foram injustos ou não. Aí vai ter voz dada, porque hoje, por exemplo, o Neymar ele tem um Instagram que tem muito mais alcance do que a TV Globo, né? Quando o Neymar for lá e falar assim, eu não confio em fulano, vai pagar esse preço. Quando um jogador, um ex-jogador ou qualquer profissional lembrar e falar, esse cara aqui me acusou de uma coisa que eu não fiz, você vai pagar esse preço sozinho. Então, toma cuidado, eu tô nesse brinquedo de fazer sozinho há 20 anos, então eu posso dar um conselho para vocês, toma muito cuidado, porque quando você estiver sozinho, irmão, não vai ter uma emissora para te empregar e te pagar um salário, seu salário vai desaparecer, simplesmente porque as pessoas vão se lembrar do que você fez, e as pessoas são muito maiores, o jogador é muito maior, a celebridade é muito maior. Você tem o poder com o microfone de falar uma merda e arrebentar a carreira de um sujeito. Só que esse sujeito também vai ter o direito e vai ter a capacidade de arrebentar com a sua amanhã. Porque um processo do Neymar amanhã pode te tirar milhões que você não tem e acabar com a tua vida. Infelizmente, esses caras não costumam agir assim. Infelizmente, eles não processam para cobrar. Passou da hora de clube, jogador, pessoas não só do futebol, pessoas no mundo normal, artistas, celebridades, seja quem for, cobrar do jornalista. E a justiça dá o ganho de causa. Não me importa se o jornalista ganha 10 mil por mês. Você me gerou um prejuízo de milhões. Pague. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se vocês vão tratar as pessoas dessa maneira que vocês estão tratando, mais uma vez, um caso precipitadamente. Eu tive a mesma postura no caso do Dudu, no caso do Robinho e no caso do Neymar. E votei em todas elas. Enquanto isso não for julgado, eu não vou dizer, porque eu não sou justiça. Eu respeito a hierarquia e as leis. E as leis dizem que deve ser feito dessa forma. Então não sou eu que vou ficar aqui insinuando coisas ou falando coisas sobre o Neymar ou sobre qualquer pessoa que tem família, que tem uma série de questões em volta dele, meramente porque eu acho. Eu não tenho que achar nada. Nós estamos falando de um crime. Crime não se acha.
Quem acha sobre crime são vocês, que defendem criminosos condenados. Note que desde que o Lula teve sua condenação anulada, eu não citei mais o Lula aqui como um bandido. Simplesmente porque eu sigo a regra. A regra é essa. Eu não chamo o Bolsonaro de genocida porque o Bolsonaro não está condenado a genocídio. E, portanto, essa é a regra do jogo. A regra do que vocês estão usando é uma anarquia. É um direito à porra toda. Fala o que quiser e foda-se. Porque quem tem o microfone manda no planeta. Vocês estão errados. O que vocês estão fazendo é canalice. É falta de vergonha na cara. É manipulação. É feio pra caralho. Eu queria saber como é que vocês vão dormir hoje à noite. Ou como é que vocês dormiram na noite em que se comprovou que a Naja causou aquilo pro Neymar e ele foi vítima. E não um estuprador ou um agressor. Eu queria saber como é que vocês dormiram na noite depois em que o Dudu foi inocentado. E eu espero que amanhã ou depois, se o Neymar conseguir... O Neymar não tem que provar inocência nenhuma, né? Quem tem que provar são as pessoas que estão provando culpa. Se amanhã ou depois esse caso se encerrar com mais uma inocência de uma pessoa acusada, eu quero saber como é que vocês vão dormir tendo insinuado da forma que vocês estão insinuando que o Neymar é uma má pessoa ou que o Neymar tem algum desvio de caráter ou de conduta, porque ele já foi acusado uma vez, tendo sido comprovado em vídeo que não era verdade. Por que vocês estão citando outro caso? Como se fosse um agravante para o Neymar. Por que vocês estão fazendo isso, cara? O que vocês ganham com isso? Vocês não têm um pingo de consciência, não, cara? Vocês não têm pai e mãe em casa, não? Vocês não têm medo que um dia esses caras se juntem e contratem 10 detetives e façam um portal? É uma dica, inclusive, tá? Um conselho que eu sei que isso aí já quase aconteceu. Vocês que são vítimas disso. Cara, contratem 3 ou 4 detetives, 2 ou 3 jornalistas aí desempregados, façam um portal que investiguem a vida dos jornalistas e noticiem os podres deles. Só que no mesmo tom. Que aí vocês vão aprender. Porque tem gente que aprende com educação. Tem gente que só aprende quando toma um tapa na cara. E o caso da imprensa esportiva brasileira, e não só da esportiva, da imprensa em geral no Brasil hoje, já é quase o caso do tapa na cara. Não literal, mas o tapa na cara diz, vai tomar na mesma moeda pra você aprender o que você tá fazendo. Porque o que vocês estão fazendo, mais uma vez, é de uma canalice que não tem tamanho. É político, é perseguição, é maldoso e não tem um pingo de respeito pela família e nem pelo profissional que está do outro lado. Eu lamento muito pelo diploma que eu carrego de jornalista. Eu tenho muita vergonha. Por favor, quando vocês forem se referir a mim, eu prefiro que vocês se refiram como blogueiro, que é muito mais honesto do que o que a gente está assistindo hoje com aquilo que se diz imprensa.